No período do Segundo Templo, durante o período em que a Palestina estava sob controle dos romanos, havia várias classes sociais e religiosas que coexistiam com os em Israel. Algumas dessas classes incluem: os escribas, eram especialistas em leis e tradições religiosas judaicas. Eles eram responsáveis por copiar e interpretar a lei de Moisés e outros textos religiosos, e frequentemente trabalhavam como conselheiros e juízes na comunidade judaica. Muitos escribas também eram fariseus. Os zelotes, eram um grupo político-religioso que acreditava na independência da Palestina em relação ao Império Romano. Eles usavam a violência como forma de resistência e se envolviam em ataques contra as autoridades romanas e seus aliados judeus. Acredita-se que um dos discípulos de Jesus, Simão o Zelote, pertencia a este grupo. Os essênios, eram um grupo religioso ascético que vivia em comunidades isoladas no deserto da Judéia. Eles acreditavam em uma vida simples e celibato, praticavam a medicina natural e esperavam a vinda do Messias. Alguns estudiosos acreditam que os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, foram escritos pelos essênios. Os herodianos, eram um grupo político que apoiava a dinastia dos Herodes, que governou a Palestina na época de Jesus. Eles eram judeus que colaboravam com as autoridades romanas e se beneficiavam do poder e influência dos Herodes. Os samaritanos, eram um grupo religioso e étnico que vivia na Samaria, região ao norte da Palestina. Eles seguiam uma versão modificada do judaísmo e eram considerados impuros pelos judeus. Os samaritanos e judeus tinham um longo histórico de conflitos e animosidades mútuas. Os saduceus eram uma das principais seitas religiosas judaicas durante o período do Segundo Templo, que corresponde aproximadamente ao período entre o retorno do exílio babilônico em 538 a.C. até a destruição do templo em 70 d.C. Eles eram um grupo de elites sacerdotais que detinham grande poder político e religioso na sociedade judaica. Os fariseus eram uma seita religiosa judaica que surgiu no período do Segundo Templo, que corresponde aproximadamente ao período entre o retorno do exílio babilônico em 538 a.C. até a destruição do templo em 70 d.C. Eles eram um grupo influente na sociedade judaica, composto principalmente por escribas e estudiosos da Torá. Esses eram os principais grupos sociais e religiosos do tempo de Jesus na Palestina. Se você tem gostado desses conteúdos, não deixe de se inscrever e curtir nosso canal. Anuncie a palavra de Deus em todo o tempo.